Graças a Paz, mulher de Deus, hoje no Respeito às Minas vamos conhecer a história de uma mulher que está escrita no livro de 2 Samuel, capítulo 11, uma dona de casa belíssima, uma mulher mansa, submissa, delicada. O seu nome significava a sétima filha, a filha do juramento. Hoje eu vou falar para vocês quem foi Betseba. Mulher que morava numa cidade, uma das cidades mais lindas do mundo, Jerusalém, casada com um homem guerreiro, honrado, chamado Urias. E enquanto seu marido estava em guerra, a Bíblia vai contar que o rei de Israel, Davi, flagrou durante seu banho. E naquela época o banho não significava apenas, gente, um propósito de limpeza física, mas também tinha com caráter de purificação, um ritual de finalização aí do período de impureza das mulheres. E foi nesse inocente banho de purificação que mudou o rumo da história de Betseba. E resultou aí em tristes consequências para sua vida. Primeiro, adultério. Segundo, assassinato do seu marido. Terceiro, gravidez. E você vai ver que ela perde o seu filho recém-nascido. Tá claro aqui que se você for ler direitinho, você vai entender essa minha tipologia aqui. Que a Bíblia não vai dizer se ela era inocente ou se ela era culpada. Ela simplesmente recebeu alguns castigos. E na situação dela aqui, gente, eu notei que existem dois elementos aqui de assédio. Primeiro, como vocês sabem, as mulheres não tinham voz naquela época. E o primeiro elemento de assédio que eu vejo aqui na história dela é que ela passou por uma clara relação de autoridade entre rei e súdito. Ou seja, quem manda? O rei. Ela deveria completamente uma obediência ao rei. E com certeza o rei Davi, diga-se passagem, não a violentou. A Bíblia não fala sobre isso. Mas levou no mesmo dia ela para a cama. A Bíblia não diz qual foi o argumento dele. Não diz se ela era feliz ou não com seu marido. Só diz que ele a chamou, mesmo sabendo que ela era casada. E aí a Bíblia vai dizer que após a morte de Urias, não vou contar porque vocês já sabem que Davi tramou essa morte. Ela tornou-se esposa de Davi. E Deus, você vai ver mais pra frente, que é tão maravilhoso que ele restaurou a fé dessa mulher e a abençoou com longos dias. Mas você também vai ver que depois que ela perde o seu filho, ela recebe de Deus também outra dádiva. Ela foi abençoada porque ela gera um dos homens mais sábios da história da humanidade, Salomão. É possível lembrar, gente, que é provável lembrar que ela tenha superado o escândalo do adultério cometido, né, após o seu marido ter morrido. Eu tenho certeza que ela superou. Até porque, viu, gente, quando nasce o filho dela, há uma nova esperança para a vida dela. Um dos homens mais sábios da Bíblia, como vocês sabem. A alegria para ela surgiu aí, depois de ter passado por tantas coisas mais, tantas coisas que devastam a vida de uma mulher. A Bíblia vai dizer que ela teve essa alegria em Deus, porque Deus, gente, independente dos nossos erros, das nossas falhas, Ele dá uma nova vida pra gente. Ele traz essa restauração pra nossa vida espiritual. E eu louvo a Deus por isso. Após a morte de Davi também, ela alcançou mais respeito e ela exerceu autoridade sobre as mulheres lá da casa do rei. E Betseba, ela foi uma mulher de fé. Eu posso dizer que ela foi digna, porque você vai ver o nome dela na linhagem do Messias. Uma lição que eu deixo aqui pra nós da história dessa mulher de Deus é exatamente um ponto importante. Qualquer desobediência à palavra de Deus é pecado, gente. É pecado e ela sabia disso. Alguns pecados machucam pessoas profundamente e deixam sequelas desastrosas. Não é por acaso que o adultério é um dos piores pecados da Bíblia, né? Mulheres, por gentileza, fujam de fatores que contribuem para o pecado. Mesmo em pecado, você vê que Deus, ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que ele nos conforta e nos orienta pela sua palavra a viver como ele quer que a gente viva. E ele fez isso na vida de Betseba. Ele restaurou a vida de uma mulher que foi totalmente destruída pelos fatores de pecados.
Mas o melhor para nós hoje, gente, é não ir pelo caminho do pecado, e sim fugir dele. Para quê, Gleice? Para não colhermos consequências dolorosas. Então que nessa manhã você aprenda com a história de Betseba que é preciso fugir do pecado, é preciso correr de verdade, para não colhermos consequências negativas. E não mais, nunca se esqueça que se você cair em pecado, o nosso Deus, ele é amoroso em te perdoar. Assim como ele fez com a vida de Betseba, a vida dela foi restaurada porque ela abriu espaço para se perdoar e foi perdoada pelo nosso Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus.